Graça e paz a todos. Meus irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra que, para a gente começar a falar dela e eu introduzir ela para vocês, eu gostaria que todos abrissem em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Essa é uma passagem conhecida e nela o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então, quando eu estava pedindo ao Senhor pela palavra de hoje, me veio ao coração duas coisas, né? Primeiro, essa passagem de 2 Coríntios, de viver pela fé e não pelo que se vê. E a segunda coisa que veio ao meu coração foi a palavra perdão. A palavra perdão. Então eu comecei a meditar na palavra e buscar no Senhor o que deveria ser trazido para vocês hoje. E a mensagem que eu tenho para vocês hoje é tratando os nossos pecados, né? Tratando os nossos pecados. E o que é que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Eu vou trazer logo os 3 pontos centrais do que eu gostaria de falar, já para ficar bem claro na mente de vocês os assuntos que vão ser tratados aqui, né? O primeiro deles é você entender a sua consciência. Entender a sua consciência. O segundo é você não se deixar levar pelo remorso. E o terceiro é você não ignorar a raiz do seu pecado. Certo? E por que eu estou falando isso aqui, não é? Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não é? A caminhada cristã com Deus, ela depende de você confiar naquilo que Deus fala para você, não é? E a confiança, ela é construída, ela não é uma coisa que vem de imediato. Eu sempre gosto de contextualizar as minhas mensagens no contexto da missão que nós temos aqui na Terra, não é? Então, como eu digo para vocês sempre, quando eu tenho a oportunidade, nós vivemos aqui agora na Terra porque existe uma missão delegada à igreja, não é? Nós temos o que se chama de grande comissão. Então a gente tem que pregar o evangelho, nós temos que batizar os que crerem e nós temos que discipulá-los, ensiná-los a serem imitadores de Cristo, ou até que a gente morra, ou até que Jesus volte. Essa é a missão de maneira resumida. Então o que eu quero tratar aqui hoje sobre tratar os nossos pecados, ele está dentro do discipulado. Ele está dentro dessa área da sua vida que você tem que viver todos os dias que você acorda, não é? Que é aprender a lidar com os seus erros, com os seus tropeços. E eu acredito que o assunto, ele pode ser um pouco mais destrinchado do que talvez a maioria pense, né? Acredito que a Escritura ela tem muito a nos dizer sobre esse assunto. Às vezes não é tão intuitivo assim o modo como nós temos que lidar com os nossos erros. E se a gente não aprender a entender o que a Bíblia fala sobre a nossa postura diante dos nossos erros, a gente pode não somente atrasar o que Deus tem para a nossa vida, a gente pode interromper o que Ele tem para a nossa vida. Isso é muito perigoso, né? Então, para começar falando isso, e trazendo as lições que eu quero trazer para vocês, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui está em 1 João, capítulo 1, versículo 8. A gente vai ler do 8 ao 10. Então está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha muito claro aqui: se você é uma pessoa que de alguma forma você não consegue discernir os seus erros e você acha que você não peca, aqui está a primeira lição: se arrependa, porque você erra, e você erra muito. Você provavelmente erra mais do que você imagina.
E você precisa discernir realmente, anotar num papel, ser capaz de ver claramente o quanto você erra. Se você não consegue nem enxergar o quanto você erra, como é que você vai tratar os seus pecados? Então não tem nem como começar. E existem pessoas no meio cristão que, a maioria das vezes por causa da longa caminhada com Cristo, elas acabam engessando a cabeça delas, engessando o pensamento delas e simplesmente param de buscar esse aperfeiçoamento. Com aperfeiçoamento eu quero dizer tratar os pecados. Elas deixam de perceber o quanto elas têm ainda coisas a aperfeiçoar no Senhor. Então é importante que você consiga fazer essa autoanálise. No que você precisa ser tratado de fato, não é? Então, a razão disso é claro, de que todo cristão erra, e eu estou sustentando isso aqui, e não há exceção para essa regra, não é? É que nós somos o quê? Como eu sempre falo, espírito, alma e corpo. E eu digo para as pessoas o seguinte: a salvação de Cristo, quando você aceita o Senhor, é onde? É no seu espírito. O seu corpo, segundo as Escrituras, permanece o quê? Pecador. E ele não se volta para o Senhor, ele nem deseja as coisas de Deus, nem sequer tem condição de desejar. Então a batalha, ela não está nem no espírito e nem no corpo. A batalha está na sua mente. A batalha está no seu coração. É lá que está o seu discernimento. É lá que está o eu de fato. É ali que você tem que se preocupar. E a Escritura fala lá em 1 Coríntios 13, eu não vou citar o texto específico agora para não precisar abrir e ficar longo, mas ela cita que ainda existe algo que é imperfeito. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ainda existe algo que é imperfeito e só será removido quando Cristo voltar. O que é perfeito aparecer. Então o que é imperfeito desaparecerá. Então enquanto a gente ainda tem uma alma que carece de revelação total, que entende e conhece plenamente como Deus nos conhece, e enquanto nós temos uma carne totalmente pecadora, isso não muda, estamos sujeitos à fraqueza. Estamos sujeitos ao erro. Isso tem que criar sempre a mentalidade dentro de você, que não importa quanto tempo você passou na igreja, ainda existe algo que Deus pode aperfeiçoar em você. Quanto mais tempo você se aperfeiçoa, mais sofisticada fica a mudança dentro de você. Ou melhor, mais refinada ela fica dentro de você. Deus ele vai tratando as coisas mais grosseiras, por assim dizer. Ele vai tirando aquela lama mais grosseira, mas depois ele começa a tratar as coisas que são mais íntimas, mais difíceis de serem tratadas. Então todo cristão, ele erra. Então qual é o grande problema desse erro? A gente precisa entender sobre a nossa consciência. O que acontece quando você e eu erramos? Vamos entender isso, porque isso é importante. Você precisa saber o que esperar de si mesmo. Quando um cristão ele não consegue entender o que a palavra fala sobre ele mesmo, ele não consegue se discernir. Quando ele não consegue se discernir, é muito mais difícil para ele perceber o que Deus está tentando falar com ele. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção em nós mesmos. E por isso a gente precisa entender o que é a consciência e como ela funciona segundo as Escrituras. E para isso a gente precisa abrir em Gênesis 3, versículo 5, no relato da queda. É lá pela primeira vez que a Escritura vai expor isso que eu chamo de mecanismo de defesa da alma. Em Gênesis 3, 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está?
E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Por quê? Porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem foi que disse a você que você estava nu? E quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu achei interessante. Como assim quem disse a você? Alguém disse para ele? Não foi ele mesmo? Era interessante porque até aquele momento Adão e Eva eles estavam nus, mas não fazia diferença nenhuma. Então esse alguém, a partir do momento da queda, ele passa a dizer coisas para o Adão e para Eva também, que fazem ele ter o quê? Medo de Deus. E isso provoca pânico. Isso faz com que, em vez de se aproximar de Deus, eles fazem o quê? Eles fogem de Deus. A consciência, meus irmãos, e eu acho que a gente pode complementar aqui com o texto de Romanos. Vocês podem abrir em Romanos 2. É interessante ver o que Paulo fala aqui em Romanos 2,14. Olha o que é que ele explica sobre a consciência humana aqui. Olha só o que ele diz: de fato, quando os gentios que não têm a lei, diga-se aqui lei de Moisés, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua o quê? Consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Olha que interessante. A consciência do homem é um mecanismo que está dentro de você e ele vai te acusar ou te defender baseado na verdade que há no seu coração. Ele vai te acusar ou defender baseado na verdade do seu coração. E até interessante, essa passagem específica aqui é usada no meio apologético, né, para se referir, né, à sustentação moral de que realmente Deus ele tem uma assinatura moral em todos os homens. Não importa quanto tempo passe, qual seja a civilização que você analise, todas as pessoas têm esse conhecimento encravado. Existe um nível moral, e esse nível moral, na verdade, ele chama aqui de exigência da lei. Então, todo mundo tem isso. Então, a consciência, ela vai te acusar ou te defender. E o problema é que antes de Cristo, não é? As pessoas elas tinham constantemente o quê? Uma consciência culpada. Elas não podiam resolver a consciência delas, não é? Se você ler a passagem que está em Hebreus, né, no capítulo 9, abram aí, Hebreus 9, no versículo 9. Vamos ler do 9 até o 14. Olha o que é que ele fala aqui. Olha o que é que ele vai dizer. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios lá da lei de Moisés, oferecidos, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, quando Cristo ele veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, ou seja, não é pertencente a essa criação física, não por meio de sangue de bodes e novilhos, como prescrevia a lei, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou lá no lugar santíssimo dos céus, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. E ele vai dizer aqui, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo.
Então existia uma problemática para todo ser humano que vivia antes da graça de Cristo, que era a consciência culpada. Ela sempre estava culpada. Na verdade, se você vê em mais detalhes aqui os demais capítulos entre do livro de Hebreus, entre os capítulos 7 e 10 de Hebreus, você vai perceber que aquilo ali, na verdade, era um memorial. Era um memorial para o tempo inteiro o ser humano perceber que ele precisava de ajuda. Ele não conseguia resolver a consciência dele. E isso era um problema. Porque por mais que ele se aproximasse de Deus num altar para oferecer alguma coisa a Deus, dentro dele, ele mesmo tinha medo de Deus e ele mesmo se distanciava de Deus. Era inevitável que isso acontecesse. E a grande questão é, se você vive na nova aliança, a Bíblia está dizendo que de alguma forma, o sangue de Jesus, ele deveria te purificar de uma consciência pecada, uma consciência culpada, perdão. Então, aqui vai uma pergunta para todos vocês. Quem aqui já teve problema com a consciência culpada? Eu vou começar por mim. Quem já teve problema com consciência culpada? Todo ser humano tem problema com consciência culpada. E aí eu comecei a perceber pela Escritura que existem algumas posturas que você na sua caminhada com Jesus pode ter ou não, que vão ou te levar para longe do que Deus quer, ou vão te levar para perto do que o Senhor quer. E faz toda a diferença você entender isso. A Escritura, ela mostra 3 formas principais que um cristão, ele pode reagir diante do erro dele. A primeira forma que você pode reagir diante de um pecado está descrita em 2 Coríntios 7, 9. Então, abre em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que ele vai dizer. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz o quê? Remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte, remorso e morte. Esse é um jeito de você lidar com o seu pecado. E muitos de nós somos fortemente tentados a isso. Pense em todas as vezes que você deu um grande vacilo na sua vida. Você cometeu um erro grande, você perdeu a linha, falou com alguém da maneira que não devia, fez uma coisa que não devia. Todo mundo aqui sabe. A sua vontade dentro de você é o quê? É se condenar. Você quer se rejeitar. Você quer dizer que você não presta, que você é um verme rastejante, né? Você quer muito dizer isso. Parece até que o cara tem alegria em fazer um negócio desse. A sua consciência, ela vai te condenar. Existe o segundo jeito de você lidar com a sua consciência. É o que a gente leu agora em Hebreus. Você precisa purificá-la pelo sacrifício de Jesus no sangue dele. A gente vai entender sobre isso. Mas existe ainda uma terceira forma, igualmente perigosa, de você lidar com os seus pecados na sua vida. E isso vai estar escrito aonde? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então abram lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, certo? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm o quê? A consciência cauterizada. O termo em grego aqui pode ser traduzido literalmente como selada com ferro quente. Então a Escritura está dizendo
que existem duas posturas extremamente erradas. A primeira é você se rejeitar e se condenar, e dar lugar a essa consciência culpada e se encher de remorso, ou se entristecer segundo o mundo, né, como ele falou aqui em 2 Coríntios. E a segunda maneira errada é você cauterizar a sua consciência. E a gente precisa entender sobre essas duas posturas e qual é a atitude certa para você não incorrer nisso aí, para que você não se atrase no plano que Deus tem na sua vida. Então, a primeira postura errada que a gente viu aqui é não se deixe levar pelo remorso. Qual é a solução para essa postura? Você precisa se perdoar. Agora, lembra do texto inicial, 2 Coríntios, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Você precisa se perdoar pela fé. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. A salvação, meus irmãos, e o perdão de Jesus é uma coisa espiritual. Primeira coisa que a gente tem que entender. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Cristo conquistou na cruz para nós, ele é uma coisa que se manifesta primeiramente no âmbito espiritual. Por que é importante de entender isso? Porque se não é no âmbito mental, se não é no âmbito racional, e se não é no âmbito corporal, significa que você não vai sentir. Você não vai sentir. Todo cristão ele precisa entender que no processo da caminhada com Cristo, ele precisa colocar as emoções e os sentimentos dele debaixo de julgamento. Que julgamento? O julgamento da Bíblia. E é difícil. É difícil. Por quê? Você foi feito para ser guiado pelos seus sentimentos. Sabia disso? Você foi projetado originalmente para ser guiado pelas suas emoções. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você sabia que Deus, ele também tem emoções e sentimentos? E você sabia que quando ele fica irado, ele vai lá e condena e derrama a sua ira? E quando ele fica alegre, ele expressa isso? Deus também tem sentimentos. E como nós fomos criados como cópias, vamos colocar assim, de Deus, não é? Imagem ali sendo o termo para ídolo, ou a projeção de uma sombra, ou seja, um representante, um imitador, e semelhança sendo forma. Então nós fomos criados também para termos sentimentos e emoções. Só que esses sentimentos e essas emoções, eles deveriam originalmente serem santos e justos, como Deus é. Aí o que foi que aconteceu? Adão nos deu um belo presente, né? Ele decidiu condenar todo mundo, jogar todo mundo no poço. E aí, como herança dele, a gente ganhou o quê? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5. Qual é o capítulo 5? Qual é o capítulo 6? Quando ele fala da descendência de Adão. Ele diz que Adão ele gerou filhos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, nós herdamos a mesma corrupção dele. E por causa disso, hoje, você que anda com Cristo, quando você erra, você precisa discernir claramente, precisa ser uma coisa muito clara dentro de você. Eu sei que eu errei, sei que eu vou me condenar, e eu sei que eu não posso parar aqui. Se liberte desse remorso em nome de Jesus. O remorso não vai ajudar você em absolutamente nada, meu irmão. A única coisa que ele vai fazer é você cair da fé e cair da graça. A justiça que procede da sua consciência, ela é como a lei de Moisés. Ela é baseada em obras, ela é baseada em mérito. Você errou, você merece a punição. Ela não funciona segundo a lógica da graça, de que Cristo pagou os seus pecados. Por isso ele está dizendo que você precisa fazer o que em Hebreus? Você precisa purificar a consciência. Então tem esse entendimento. Você tem que decidir confiar nesse livro e acreditar que o que Cristo fez por você é mais verdadeiro do que a autocondenação que você sente. Se você não conseguir decidir uma coisa dessas,
você sempre vai ser muito instável. E a gente lida bastante com esse tipo de pessoa às vezes. Pessoas que nunca conseguem avançar nas promessas de Deus na vida dela, porque quando você vai conversar com ela, é sempre a mesma autocondenação. Eu não presto para nada, eu não sirvo, eu não sou amado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho como. Consciência culpada. Você tem que vencer isso na sua vida em nome de Jesus. Sentimento e emoção não vêm antes da fé. Amém? Só que, ao mesmo tempo que isso é verdade, e eu ensino isso aqui para vocês, com certeza existe um certo sentimento. Existe alguma coisa no coração de vocês que diz assim, ok, mas eu acho que isso não é tudo. Ainda falta alguma coisa. Porque veja, se a Escritura está dizendo que você vai precisar confiar nesse sacrifício de Jesus para não se condenar, por outro lado existem aqueles que pegaram essa mensagem e torceram essa mensagem ao ponto de serem reprovados na fé. Então existe esse ponto, mas também existe o outro ponto. Existe o outro lado da moeda, que é o ponto de equilíbrio da doutrina. E eu estou falando sobre cauterizar a sua consciência. Então vamos entender isso. O que é a cauterização da consciência, né? Então a gente leu em 1 Timóteo 4 que existem pessoas que foram reprovadas na fé, porque na verdade abandonaram a fé. Em hipocrisia e mentira, eles têm a consciência cauterizada com ferro quente. Perceba só o que eu estou dizendo para você, né? Você não precisa se deixar ser tomado pelo seu remorso. Mas a Escritura está dizendo, né, que purificar a nossa consciência pela fé em Jesus, pela fé no sacrifício no sangue dele, não é você dizer frases ou ter uma mentalidade como, mesmo que eu peque, porque Jesus pagou meu pecado, está tudo certo. Não adianta você falar isso. Ou você dizer, bom, esse pecado aqui, ele está acontecendo na minha vida, mas ele é, vamos dizer assim, ele é um pecado pequeno. É uma coisa muito pequena, não é perceptível para os outros. Não é um adultério, talvez seja só uma mentirinha. Então não é tão urgente. Vamos deixar, né, que Deus ele vai tratar em mim algum dia isso aí, né? Quando for mais oportuno. Talvez você tenha essa mentalidade, mas isso é muito perigoso. A ideia isolada daquele texto de Hebreus 9, ela pode levar pessoas instáveis e ignorantes, não é, em pensar que não precisam se importar com certos pecados, porque Cristo pagou o preço. Essa mentalidade ela é uma distorção da doutrina de Cristo. E muitas pessoas, como estes que Paulo ali citou, rejeitaram a fé porque cauterizaram a própria consciência, não é? Então a gente precisa pensar um pouco, como assim cauterizar a minha consciência? A cauterização, e aí eu acho que a irmã ali, a enfermeira, né, ela vai entender alguma coisa sobre isso. Então me corrija se eu estiver errado. Mas a cauterização, ela é usada na medicina quando você quer fechar um tecido que está aberto, né? Está soltando muito sangue ali, o paciente está com muita dor e talvez exista um risco de infecção ali de alguma bactéria ou coisa do tipo, e você usa ali a cauterização, e aqui eu vou me referir não a cauterização por substância química, né? A cauterização por calor mesmo, pegar um ferro pegando fogo e bater ali em cima, e você usa aquilo e você tem uma solução rápida para aquele problema, você vai resolver rapidamente, só que tem um problema. Quando você queimar aquele tecido e fechar ele, você vai destruir todo o tecido nervoso dele também. Você vai destruir as células nervosas. Resultado, você vai tornar aquela área que você cauterizou insensível. Totalmente insensível. Então, quando Paulo está falando sobre cauterização de consciência, Paulo está falando de um processo de dessensibilizar a sua consciência. E aí, na verdade, é onde mora o perigo de você negligenciar o tratamento dos seus pecados. Quando um cristão, meu irmão, ele ignora uma revelação de Deus para o coração dele, sabe o que é que acontece com ele? Ele endurece um pouquinho. É o processo de endurecimento do coração. Dessensibilizar o coração. Você vai
dessensibilizando a sua consciência. Lembra? A consciência acusa com base no que o coração acredita. Então você está lá na sua casa, você acordou, vai acordar amanhã, e você sabe no seu coração que você tinha que ir ler a sua Bíblia, e você tinha que ir orar, você sabe que você tinha que buscar a Deus, mas o que é que você faz? Eu estou muito cansado, hoje não vai dar, faço depois. Você resiste, aí você vai para o celular, vai para o Instagram, vai jogar um joguinho de celular. No outro dia, quando você acordar de novo, e no seu coração Deus falar de novo para você, vai orar, vai ler a sua Bíblia, você vai perceber que a sua força para resistir vai ficar maior. Sua força de resistência aumenta. Vai ser mais tranquilo para você inventar mais uma desculpa. Quando tiver passado um mês, você vai perceber que não vai nem mais existir uma inclinação dentro do seu coração. Você matou a orientação do Espírito dentro de você. Você calou ela. É disso que ele está falando. Por isso que em Hebreus tem aquela icônica frase, no dia chamado hoje, não é? Se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Espírito, não endureçam o seu coração. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele foi entregue a você para que você fosse como Jesus Cristo, exatamente igual a ele. Foi entregue a você para que você pudesse fazer as mesmas coisas que ele fez. Só que para você conseguir fazer um negócio desse, você precisa ser tratado dos seus erros, por menor que eles sejam. Por menor que eles sejam. Não ignore a voz do Espírito no seu coração. Quanto mais tempo você ignorar a voz do Espírito no seu coração, mais distante ela vai ficar, até que um dia ela vai apagar. E se você continuar caminhando nessa direção, você está andando rumo à apostasia. Até você negar o senhorio de Jesus. É o que a Bíblia fala. Não vem com esse negócio de não pode perder a salvação, não. Isso aí é ridículo. A Escritura mostra claramente o contrário. Dê valor à sua fé. Essa é a luta que cabe a você. Amém? Então, normalmente, quando a pessoa ela vai cauterizando a consciência dela, normalmente a mente dela vai girar em torno de 3 lógicas. Ela vai estar raciocinando de 3 formas. Ou a pessoa ela não reconhece o problema como um pecado que precisa ser tratado, como se fosse um pecado pequeno, como eu falei para vocês. Pecados que muitas pessoas consideram inofensivos. Quer exemplo de pecado que muita gente considera inofensivo e que destrói a vida de cristãos? Fofocas, maledicências. Um belo dia vão virar um câncer nos seus ossos. Você nem faz ideia. Eu sou novo, mas eu já vi testemunho de gente assim. E a desgraça, o fim foi triste. Mentirinhas. Iras. Você se descontrolar na sua raiva. Segunda lógica que as pessoas têm quando estão cauterizando a consciência. A pessoa fica tentando compensar a Deus. Ela tenta compensar Deus pelo erro dela. O que é que eu quero dizer com isso? É o mesmo princípio do remorso. Só que essa pessoa, ela já está num estágio diferente. Ela já se deixou continuar naquele pecado e ficar passando por aquele remorso tantas vezes, que ela começa a criar uma lógica na cabeça dela, de que se ela sofreu o suficiente depois do pecado que ela cometeu, está tudo certo, e ela está limpa. Outro erro. Nada do que você faça, essa sua autopenitência ou autocondenação, não faz menor diferença para Deus. Não paga nada, não serve para nada, não santifica ninguém. Terceira lógica, a pessoa deixa de se importar com o erro, né, o estágio mais avançado. Ela usa como desculpa que a graça de Deus já perdoou, não é? Os seus pecados, para poder acalmar aquela consciência culpada. Ela deixa de se importar com o pecado, ou então ela relativiza o pecado. Ela relativiza o que é realmente errado ou não é. E aí você vai perdendo essa sensibilidade, até que um belo dia você encontra um cristão que acha que contar uma mentiria para o filho está tudo bem.
Relativização do pecado. Começa nas pequenas coisas. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que a graça de Deus, ela é acessada pela fé em Deus. E a fé em Deus não é a porção da Escritura que você quer acreditar. Ela é a totalidade da Escritura. E a Escritura vai dizer, e abram em Tito capítulo 2, versículo 11, para a gente explicar isso. A graça de Deus, ela tem um propósito para ser dado. Portanto, se você tentar usar a graça de Deus fora do propósito dela, você será condenado e destruído. Não adianta você dizer que tem fé em Deus se a sua fé está fora da graça, porque a fé não tem poder em si mesma. A fé não tem poder nenhum em si mesma. A fé, segundo Efésios, é um canal de acesso à graça de Deus. Se o canal de acesso está desalinhado com o final que você quer acessar, você não vai acessar. Não adianta, não é? Então, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então perceba, Deus não deu a graça meramente para que você vivesse a vida da maneira que você quer. Ele deu a graça de Deus para te ensinar. Logo, se você não está sendo ensinado pela graça e você não está ativamente abandonando as tuas paixões, você não está vivendo a graça. Ponto final. Não adianta. Então tenha seriedade. Estabeleça um compromisso com Deus em discernir os pecados que você tem e passe a tratá-los, mas não de qualquer maneira. Passe a tratá-los de maneira efetiva. E esse é o ponto final do ensino que eu preciso trazer hoje. Os pecados, eles precisam ser tratados de maneira efetiva, certo? A graça de Deus, ela veio nos ensinar, certo? Então, para que você possa de fato purificar sua consciência, você não pode simplesmente dizer: Jesus perdoou meus pecados. Não, você precisa parar de pecar. E aí quando você entra nessa compreensão, eu preciso parar de pecar, é onde você entra no próximo desafio, o próximo estágio da caminhada cristã, onde você precisa entender corretamente o jeito certo de purificar os seus pecados, porque existe um jeito certo. E acredite, muitas pessoas, por não estarem conseguindo discernir a raiz dos seus pecados, estão o tempo inteiro recorrendo no mesmo pecado e dessensibilizando a consciência no processo. Meus irmãos, lá na parábola do semeador, quando Jesus ele fala sobre a mensagem do reino, e ele fala sobre aqueles 4 corações, porque são corações aqueles terrenos ali, e ele explica sobre a mesma semente ser lançada nos 4, e algumas darem fruto e outras não. Existe uma coisa que você precisa se atentar. Jesus não está apenas explicando a mecânica da salvação. Ele está dizendo que o conhecimento dentro de você, ele opera como uma árvore. Ou uma outra figura válida de você utilizar, que é bíblica, que está em 1 Coríntios, é um edifício. Funciona como uma casa. Jesus explica que a semente que não consegue criar raiz verdadeiramente, ela vai fracassar no coração daquela pessoa. E quando você interpreta o que ele está explicando ali em Mateus, você vai entender que a raiz é o entendimento. Criar raízes profundas é criar um entendimento profundo de alguma coisa. E esse processo ele leva tempo.
Quanto mais a raiz está profunda, mais difícil é você conseguir tratar ela. Mais difícil será para tratar ela. Lá em Salmos, se eu não me engano, em Salmos, a Bíblia fala sobre um termo que é: eles serão carvalhos de justiça. Falando de que nós seríamos perante Deus, através do que Ele faria por nós. E é interessante quando ele fala sobre carvalhos de justiça, comparando com a parábola do semeador. Porque para um carvalho, ele realmente crescer, ele leva mais ou menos entre 50 e pode levar até mais do que isso, 50 anos e até mais do que isso. É um tempo gigantesco. Sabe qual é a maior atividade, o maior trabalho que um carvalho tem? Não é crescer para cima, é crescer para baixo. Ele passa o tempo todo ali, na maior parte do tempo que ele está em crescimento, ele está crescendo para baixo, ele está aprofundando raiz. E é uma árvore que dura mais de 100 anos. É difícil conseguir arrancar uma árvore dessa. Difícil é derrubar, o vento pode vir, é difícil derrubar uma árvore dessa. Porque o tempo que passou enraizando ali é muito grande. Então, voltando para a parábola do semeador, a semente que não enraiza, ela não prospera. O conhecimento que não se traduz dentro de você em entendimento, ele não prospera. Isso significa, meus irmãos, percebam só o que eu estou falando. Eu estou dizendo que não somente a santidade de Deus na sua vida, a justiça de Deus na sua vida, a obra de Deus na sua vida é como uma árvore ou como um edifício. Eu estou dizendo que o pecado é igualzinho. O pecado é igual. E aí você precisa começar a discernir algumas coisas. Quando você olha para uma árvore, o que mais chama a atenção nela? É a raiz? Não, você nem está vendo a raiz. Você nem enxergaria a raiz naturalmente. Se você não pudesse ver ela ali embaixo, você nunca saberia que ela está ali. Alguém teria que dizer para você. Então não é uma coisa que você vê naturalmente. É o tronco? Também não. É o quê? É o fruto ou a flor. São os galhos. São as coisas que estão mais em cima. São as últimas coisas que aparecem. E é interessante a gente perceber isso, porque se você abra em Tiago capítulo 1, olha o que Tiago vai falar. Tiago capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz aqui: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Olha um monte de etapa que ele colocou aqui. É um monte de etapa que ele colocou aqui. A morte nunca aparece imediatamente. E na verdade esse é exatamente o problema. Eu estou dizendo aqui que, com base no que a Escritura fala, o pecado na sua vida ele é semelhante a uma árvore, e na maior parte das vezes, o que chama a atenção no pecado na sua vida não é a raiz dele. Não. O que chama a atenção é o fruto dele. O fruto dele é a morte que ele traz na sua vida. Isso te preocupa. Isso te deixa com medo. A Bíblia está dizendo que quando, por exemplo, um homem, um casamento, ele adultera contra a esposa dele, aquilo ali não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite. Ele não acordou um belo dia com um casamento alicerçado em Cristo, com comunhão com Deus, e ele decidiu, vou trair a minha esposa. É óbvio que não. Um belo dia, lá no coraçãozinho dele, veio um conhecimento que não deveria estar ali. E ele não soube matar aquilo ali dentro dele imediatamente com a palavra de Deus. E ele deixou aquela semente ali no coração dele. E com o passar do tempo, a semente começou a construir raízes. Entendimento. E aí ele começou a raciocinar conforme aquele conhecimento. E aí ele começa a achar que está tudo bem, ele abriu o Instagram dele e vê mulheres com pouca roupa.
Só passou. Não dá em nada. Dessensibilidade. E aí ele vai evoluindo. E o diabo vai auxiliando. Ele vai auxiliando o processo todinho. E aí ele começa a jogar uma amizade que não devia. E você caminhando nessa dessensibilidade, daqui a pouco está conversando com quem não deveria. Isso aí não é escala de dias, não. Isso é escala de meses, às vezes de anos. Até que um belo dia, totalmente dominado pelo pecado, só faltava uma coisa crescer dentro dele, o que? O fruto. Aí ele foi lá e adulterou. Aí todo mundo nessa situação vai fazer o quê? Vai olhar para o fruto, vai dizer que nojo, que coisa horrível. O cara vai dizer, eu não presto para nada, acabou, é o meu fim. E aí ele vai se destruir e vai apostatar da fé pelo que fez. O que ninguém percebe, o que nós às vezes não percebemos, é que ninguém conseguiu ainda chegar na raiz e olhar. E tratar aquela raiz ali, matar aquela raiz ali. Matar por falta de nutrientes, secar aquela coisa ali até a morte. Como é que a gente faz isso? Foi realmente isso que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração. Como é que você discerne essa raiz das coisas? A raiz nem sempre é evidente. Quando eu me converti ao Senhor, meus irmãos, eu, como já falei várias vezes, tinha um vício crônico em pornografia e masturbação. O fruto na minha vida era o quê? Era o remorso e a pornografia em si, era o fruto. E eu tentava de todo jeito fazer o quê? Eu cortava o fruto fora, eu jogava ele no lixo, mas a árvore continuava lá. Aí não demorava muito não, rapidamente dava a estação, gerava fruto de novo. Desgraça de novo, remorso de novo, dessensibilização de novo. Aí eu tentava ir mais além, eu tentava cortar o tronco, também não funciona. O tronco também não funciona. Ainda não está parando para perceber aquele preceito, aquele pressuposto mais básico, é aquele raciocínio que você não quer abrir mão. E Deus começou a mostrar para mim, sabe qual é realmente o seu problema? O seu problema, Kevin, é que você acha que está tudo bem, você parar no seu quarto por 1 ou 2 horas e ficar assistindo coisas do mundo, jogando jogos e fazendo coisas inúteis, literalmente inúteis, que literalmente não trazem o meu reino, não manifestam a minha vontade para nada, e literalmente tem conhecimentos que vão te levar para longe da minha palavra. Seu problema é esse. Quando eu me casei, né, e os jovens prestem muita atenção nisso, quando você se casar, você vai ser posto em situações que você não era capaz de viver antes, quando você era solteiro, certo? Isso vai trazer à tona dentro de você problemas e defeitos que você não imaginava que tinha. Você pode se esforçar muito, eu recomendo que façam isso. Peçam a Deus discernimento antes de vocês tomarem uma decisão como essa. E Deus realmente vai abrir o entendimento de vocês. Vai fazer vocês perceberem coisas, mas tem coisas que você só vai perceber na prática. E quando eu me casei com a minha esposa que está ali, a Emanuele, uma coisa que eu descobri sobre mim era que eu me irava muito fácil. Gente, primeiro ano de casamento, teve um dia específico lá que eu surtei, eu fiquei louco. Eu surtei, eu me irava com muita facilidade. Só que com o passar do tempo que eu fui orando sobre esse pecado, sobre esse fruto, o que foi que Deus começou a falar para mim? Kevin, o seu problema não é a sua ira, não. A ira é a consequência final. Quando você se ira, já é tarde demais. Seu problema não está aí, não. O seu problema está na sua necessidade de controle. O seu problema está na necessidade de que alguém fale direito com você, para você falar direito com ela. Você percebe? O problema não é o ato. O problema é o seu raciocínio. O seu pressuposto está errado. E quando você começa a entender o reino de Deus e a justiça de Deus, você começa a perceber o modo de Deus de pensar, não é só o modo de Deus de agir. Quando você começa a entender os preceitos de Deus,
Quando você começa a entender o modo como Deus deseja que a terra seja, o seu governo, você começa a ser confrontado na palavra de Deus, a mudar não os seus atos, primeiramente, mudar as suas percepções da realidade, mudar aqueles achismos que você tem e você não quer abrir mão de jeito nenhum. A sua necessidade de aceitação é um problema. Você achar que numa aliança de casamento, a sua aliança de casamento depende de sexo para permanecer, é o problema. Sabia disso? Pois é. Nem se case jovem se você está achando que você vai se casar por causa de sexo. Não é que não vai ter. Isso não é o centro da sua vida, e muito menos não é o centro do casamento. Enquanto a gente não conseguir prestar atenção nos preceitos dos nossos problemas, enquanto a gente não conseguir prestar atenção nesse raciocínio errado, pecaminoso, nós vamos continuar tentando destruir o fruto, destruir o tronco, mas a raiz vai continuar lá e você vai continuar tendo os mesmos problemas vez após vez. Tem gente que está presa em pecado de pornografia. Só que quando você vai analisar a vida da pessoa, o problema dela, na verdade, não é a pornografia. A pornografia é a rota de escape dela. O problema dela, sabe o que é? Estresse. É uma pessoa que não vive em paz. Não vive em paz com os outros. Pessoas que vão para vícios em cigarro. Você vai ver a raiz do problema. A pessoa está sempre sobrecarregada. Ela quer relaxar. A raiz do problema está onde? Está no cigarro? Não. Se você tentar vencer o pecado dessa forma, vai ser como na lei. Ou você obedece para ser recompensado, e se desobedecer, você vai ser punido. É tentar resistir ao pecado trincando os dentes e achando que isso vai funcionar para sempre. Não vai. Isso não é libertação real do pecado. Você precisa se arrepender. E arrependimento não é remorso, e arrependimento não é sentimento. Arrependimento é você decidir que o preceito de Deus é mais valioso, mais verdadeiro e melhor que o seu. O jeito certo de tratar os nossos pecados, meus irmãos, vai exigir de você que você abra mão das coisas que você mais quer segurar. São as suas vontades mais internas, a raiz, o que levou anos para ser construído em você, formou o seu caráter, formou a sua visão de mundo. E por isso você não quer abrir mão. Na maioria das vezes, você não vai nem perceber que você tem essa raiz. Porque se torna o quê? Preceito, é pressuposto, preconceito. Amém? Então, busque entender no Senhor quais são os objetivos dEle, quais são as ideias que Deus tem para as áreas da sua vida, para que você não se decepcione. Você quer casar? Entenda qual é a ideia de Deus para o casamento antes de você fazer uma besteira. Antes de você querer assumir um ministério na igreja, entenda a ideia que Deus tinha. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com ideia? Eu estou querendo dizer aquele pensamento original, a ideia mais básica que ele tinha em mente quando ele decidiu conceber aquela coisa. Qual era o propósito original dela, que Deus criou para aquilo ali? Quando você for ter filhos, entenda o objetivo que Deus tem para os seus filhos. Para que você não tenha a ilusão de que você é dominador e controla seus filhos. Você não vai criar eles conforme a palavra de Deus. Entenda, meu irmão, as pessoas, eu vejo muitos jovens com dificuldade muito grande em buscar a Deus no início do dia, em manter uma vida devocional. A maioria das pessoas tem um problema gigantesco com buscar a Deus de maneira consistente. Sabe por quê? Porque elas não entendem a ideia de se encontrar com Deus todos os dias. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Aí na cabeça delas, elas estão fazendo o quê? Só batendo a meta de ler a Bíblia e orar. Não vai dar em nada. Não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida. Entenda as ideias de Deus.
mude os seus preceitos. Amém? Então, o grupo de louvor pode subir. Eu já estou para finalizar. E trazendo apenas 2 pontos de reflexão. Você tem tentado viver um relacionamento com Deus e com os outros ao seu redor com que tipo de justiça? Você tem buscado viver um relacionamento com Deus e com os outros com base na justificação e no mérito? Os outros têm que merecer, ou você tem vivido com base na graça? Por que eu digo isso? A graça, viver pela graça, é um dos pressupostos mais básicos que existem para a caminhada cristã. Quando você não tem esse pressuposto básico e você precisa dessa mentalidade de justificação, você vai sempre aplicar isso de maneira errada na sua vida, nas diversas áreas da sua vida. Como é que você tem vivido o seu relacionamento com Deus? Os seus preceitos para a sua vida são os preceitos do reino de Deus? É o amor? É o perdão, a misericórdia, a compaixão? É a bondade e a fidelidade? Ou não? À medida que você usar para você, você vai usar para os outros. A sua vida vai ser dessa forma. Então tome cuidado. Segundo, você realmente está buscando a agenda do céu para a terra? Você está buscando realmente saber o que Jesus quer manifestar no planeta Terra, no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, aqui em Cidade Verde, na Igreja de Defesa da Fé? Você está interessado em saber o que Jesus tem do céu para cá? Ou você está buscando outras coisas? Mudança de preceito, mudança de objetivo. Amém? Então, se levantem, por favor. Nós vamos orar para finalizar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a compreender os seus preceitos. Que a nossa oração seja a mesma do rei Davi em Salmos, onde ele pede para o Senhor fazê-lo discernir o propósito dos teus preceitos. E então nós vamos meditar nas tuas maravilhas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nos arrepender como convém. Nos ajuda a nos arrependermos da maneira certa. A tratar o pecado, destruindo a raiz dele. Não apenas olhando com medo para o fruto que foi gerado. Traz hoje, Pai, reconciliação. Traz libertação do remorso, da consciência culpada. E ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos esse caminho de santificação.